a definição que mais caiba para explicar o que eu quero debater aqui com vocês é a definição do Max Weber. E o Weber ele trouxe uma definição de Estado que é a seguinte: ele não fala que o Estado tem a ver com o mesmo idioma, tem a ver com a mesma cultura, tem a ver com o mesmo povo, tem a ver com questões de educação, de saúde ou de economia. Ele simplesmente vira e fala o seguinte: o Estado é a entidade da qual detém o monopólio do uso legítimo da força. Reparem nessa definição. O Estado é aquele que detém o monopólio, ou seja, monopólio, só um pode fazer aquilo, só ele pode fazer alguma coisa. O quê? O uso legítimo da força. A definição de Estado não fala de nada mais além do que o uso da força. Então, isso está muito alinhado ou conectado com a ideia de criação do Estado pela escola contratualista, né? Aqueles que inventaram o contrato social, quando o Thomas Hobbes, ele descrevia esse espaço, esse momento da natureza que não tinha o Estado. E ele chamou esse momento de estado de natureza, que era a ausência do Estado. E no estado de natureza, você precisava de ordem, você precisava organizar as pessoas sem que elas tivessem medo de morrer o tempo inteiro e um matando o outro, e cada um por si, salve-se quem puder. E aí então surge um contrato. Esse contrato vai formar o Estado. E percebem como essa definição, ou como essa visão do Hobbes, ela está muito próxima da definição do Weber. Se o Weber diz que a definição do Estado é aquela entidade que detém o monopólio do uso legítimo da força, o elemento força, ordem, segurança, preservação da vida é o elemento fundamental, é a peça que organiza a vida em sociedade. Na verdade, é a peça que funda a estrutura social maior que nós já criamos até agora. E ele é fundado, ou ele nasce, com essa ideia de você organizar a desordem e conter a violência. E como que você vai conter a violência? Você vai dar o monopólio do uso da força para uma única entidade. No caso, o Estado, a polícia, o exército, assim por diante, a justiça, só eles que podem usar a força. Tem uma parte dessa definição que ela é um pouco dúbia ou complexa, né? Eu falei que é aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força. A palavra legítimo, ela nos confunde, porque legitimidade ela é percebida. Então, de repente, se você for numa comunidade onde você não tem a presença do Estado, onde você não tem ordem, onde você não tem a presença da polícia atuando, talvez a polícia não seja vista como uma autoridade legítima. Então, a ideia do legítimo, ela na prática pode ser relativa ou subjetiva. Claro que na teoria de você fundar um país, uma democracia, não vai ser subjetivo, né? Você sabe o que é a regra para fazer aquilo ter legitimidade. Mas na prática pode não ter. Por que eu estou dizendo isso? Se eu estou falando que um país, um Estado é aquele que detém o monopólio do uso legítimo da força, eu pergunto para vocês, o Brasil detém o monopólio do uso legítimo da força? E aí talvez não pareça estranha essa pergunta. Vocês vão dizer, claro que detém, Reni. Detém o monopólio do uso da força? Legítimo talvez pareça mais óbvia a resposta. Mas se eu falar só, ou se eu perguntar só para vocês se o Brasil detém o monopólio do uso da força, a resposta é diferente. Vocês vão dizer para mim o óbvio, que é não. Por que não? Alguém mais usa a força no Brasil? Múltiplas grupos, pessoas. Isso significa que nós, dentro dessa definição do Weber, tecnicamente não temos um Estado. Por que não? Porque tem outros grupos, organizações criminosas. Elas estão usando a força. Pessoas usando a força com as próprias mãos. Como que a gente mede isso? Não é em absolutos. Não é não usou ou tem o monopólio, não tem o monopólio. São graus de monopólio. Soa contraditório, né? Porque a palavra monopólio já entende que é só um. Mas
Nesse caso, a gente vai ter que medir isso em graus. Então, o Brasil tem um grau de monopólio do uso da força diferente dos Estados Unidos, diferente da Suécia, diferente da Somália, diferente do Haiti, porque esses outros lugares, o uso da força não está controlado por um único grupo, no caso, o Estado. É claro que a legitimidade do Estado vai ser maior ou menor, também dependendo de quanto democrático ele é, de quanto que as regras são justas e claras, e aí a gente vai entrar em outras discussões. Mas o ponto aqui é mostrar para vocês que o Estado nasce dessa premissa: trazer ordem, justiça, segurança e uso da força organizado. Ninguém pode sair por aí usando a força como quer. Você tem gente uniformizada, que supostamente está respeitando a lei e assim por diante. Por que esse tema é importante?